Olá, sejam bem-vindos à Top TV SC. Eu sou a Nega Ramp e este é o programa Conta Pra Nós. Hoje nós saberemos um pouco mais sobre acupuntura. Você sabe que isso é uma técnica milenar. Estaremos falando sobre isso com uma profissional da clínica Espaço Bem Viver, que é nosso patrocinador aqui no nosso programa, na Top TV SC, assim como a Cooperativa Regional Auriverde, a Cicobi Credial, o Supermercado Chinor, a Foto Fritz e a Cerâmica Cunha Porã. Olá, sejam bem-vindos à Top TV SC. Eu sou a Nega Ramp e este é o programa Conta Pra Nós. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a enfermeira Veridiana Zordan. Seja bem-vinda, Veridiana. Conta tudo para nós sobre acupuntura. Seja bem-vinda. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Eu fico bem feliz de ter sido chamada para conversar sobre essa técnica milenar tão importante que tem ganhado espaço no mundo ocidental, né, nos últimos 50 anos, principalmente, né? E é reconhecida também pelo Ministério da Saúde. E vamos lá conversar sobre acupuntura. Sobre acupuntura. Então, Veridiana, assim, a gente ouve muitas pessoas falarem que estão fazendo acupuntura, que estão usando esta técnica, mas muitas pessoas também não têm ideia do que é acupuntura. O que é acupuntura, na verdade? Então, a acupuntura, eu até trouxe o meu boneco aqui, modelo, para ficar mais fácil de visualizar, né, para as pessoas. Como ela é uma técnica da medicina chinesa, os chineses, eles... como a gente tem nosso sistema de veias e artérias, eu costumo explicar assim para os pacientes, a gente tem ao longo do corpo canais chamados meridianos, por onde percorre a nossa energia vital. Então, esses 12 canais no corpo é onde o acupunturista trabalha, né? Tu vê que o bonequinho, ele tá cheio de pontos, né? Então, são em torno, os principais pontos da acupuntura, são em torno de 300 pontos, né? 300 pontos que se pode trabalhar com acupuntura. Exatamente. E aí, tem bem mais, no caso, em torno de 1.500 o total, né? O que a gente mais utiliza são em torno de 300 pontos. Essa energia vital da acupuntura, que os chineses eles estudaram isso, então, é onde a gente pode dar qualidade e tratar as doenças, as enfermidades do nosso corpo através desses canais e manipular a energia. Por exemplo, quais enfermidades? Bom, aí é um rol bem grande, mas eu vou tentar sim falar os principais tópicos, né? Porque ele é reconhecido também pela medicina, né? Então a gente pode até talvez pontuar através das especialidades médicas, né? Sim. Então, dentro da neurologia, por exemplo, né? A gente pode tratar pacientes com esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença degenerativa, né? Você pode tratar a paralisia facial de Bell, né? Que é aquela paralisia onde fica a parte, né, do corpo, do rosto, né? Fica sem movimento, né? Você pode tratar sequelas do AVC até 6 meses depois do acontecido, né? Então, trabalha dentro da neurologia toda a parte de reabilitação motora, né? Tu consegue dar esse movimento, garantir que o paciente consiga ter essa força motora, né? Sim. E melhorar, né, a movimentação e tudo mais. Dentro da ginecologia, a gente pode tratar mulheres que estão com questões de dificuldade para engravidar, por exemplo. Olha que interessante. A gente pode trabalhar as dores de cabeça, né, enxaquecas, a fibromialgia, o lúpus eritematoso, pode tratar neuropatia diabética.
e uma porção de outras situações, assim, de doenças mesmo, né? Então, assim, ó, por exemplo, o médico pode estar indicando para o paciente fazer acupuntura. Pode. O doutor ou a doutora terá que ter assim, um discernimento e dizer, olha, a acupuntura irá te auxiliar, irá te ajudar no tratamento. Exato. Aí encaminha para acupunturista, como a gente diz isso? Acupunturista. É assim que se fala mesmo. Exatamente. E não é, então, como a gente pensa, que é só na orelha que se coloca os pontos. Por favor, me clarifica. Certo. A acupuntura auricular, como é conhecida como popularmente, tem se falado dos pontos na orelha, né? A auriculoterapia, ela é um microsistema da acupuntura. Então, a nossa orelha, o pavilhão auricular, né? Ela tem todos os órgãos e vísceras do nosso corpo. Tá ali o coração, tá ali a coluna vertebral. E a gente trabalha na orelha, né? Também é uma técnica bastante eficaz, né? E na aurícula a gente coloca, né? Faz um estímulo, né? Para que tenha os efeitos. E a acupuntura sistêmica, ela já é a agulha, né? A inserção de agulhas pelo corpo, em que o paciente vai ficar deitado numa maca, duração em torno de 1 hora, né? E vai ficar ali com a agulhinha agindo nesses canais, né, ao longo do corpo. Então, faz a aplicação, fica no consultório, aproximadamente 1 hora. E essas aqui na orelha, como a gente chama, que agora já me perdi. Na aurícula, a auriculoterapia? Isso, a gente vê assim, ó, é como se fossem umas sementinhas, elas ficam? Sim, ela fica. Ela fica. E essa que é feita no corpo, a agulha tira tudo. Só fica, o único ponto que fica é na orelha. Na orelha. Por quê? Então, são técnicas diferentes, né? A acupuntura, na verdade, ela tem várias técnicas e a auriculoterapia seria uma forma, né? Um jeito de fazer. A gente deixa esse estímulo na orelha de uma semana para outra, sempre vai trocando, né? Toda semana tu vai trocar essas sementes de lugar, né? Porque elas podem deslocar, elas caem, né? Porque é um micropore, ela desgruda, enfim, a gente troca toda semana. Então tem essa diferença, né? E a acupuntura sistêmica com as agulhas, ela tem um efeito melhorado, né? Então se tu tem um problema mais sério, mais crítico, eu sempre vou optar, né, pela acupuntura com agulhas, né? E esse tratamento, ele é feito uma vez por semana? Ou de quanto em quanto tempo? Dá para fazer semanal e também depende muito dos casos, né? Porque se é uma situação aguda, por exemplo, uma dor no ciático, então o paciente vai chegar com essa dor muito intensa, tá incômodo, tá difícil para caminhar, eu vou trabalhar de uma maneira que já durante a sessão ele vai sentir o alívio da dor, né? E aí ele vai querer fazer uma sessão, né, mais vamos dizer assim, semanal, alguma coisa nesse sentido. Às vezes já vai melhorar. Então, se naquele caso agudo resolveu, uma sessão é suficiente. Aí, por exemplo, num caso de enxaqueca, né? Tá ali com a dor muito insuportável. Tu vai colocar o paciente na maca, vai colocar as agulhas, ele vai aliviar a dor e já vai melhorar. Então não precisa voltar. Agora, se é uma situação crônica, tipo a fibromialgia, né? Que são dores que vai e vem, que se intensificam, depois volta, né? Então a gente faz semanal ao ponto de ele dizer, não, eu já estou com menos dor, a intensidade da dor é menor. Isso varia, assim, uns 2 meses, né? De 2 a 3 meses, né? Nas situações mais crônicas, mais, né? Numa reabilitação pós-AVC, né? Também a gente fica acompanhando a evolução do paciente, né? Então, se 3 meses após as técnicas ele já está melhor, ele já está caminhando com mais segurança,
sentindo mais firmeza no movimento, né? A gente já pode dar alta, né? Então depende de cada caso, né? Sim, cada caso é uma avaliação diferente, a técnica é diferente também ou ela é uma técnica usada em todos os pacientes a mesma? Existem várias possibilidades de tratamento, né, dentro da acupuntura. Então, se é num caso mais agudo, mais intenso de dor, eu utilizo, por exemplo, a técnica da craniopuntura, que são pontos que são agulhados só na parte da cabeça, né? Tem situações em que, por exemplo, a acupuntura ela avalia também a parte conceitual do yin e do yang, né? Que são as situações complementares, né? Tipo o dia e a noite, para dar esse equilíbrio, né? O feminino, o masculino. Então, o acupunturista ele vai avaliar essas situações, né? Em desequilíbrio, em desarmonia, né? E vai estar atuando, né? Conforme ele intuir também, né? Então, a escolha de pontos é dada através da situação que o paciente sente, né? Então, é uma dor muito forte de cabeça, vai ter pontos específicos dentro da avaliação daquele indivíduo, né? Para diminuir a dor, né? Por exemplo, a depressão dentro da acupuntura, ela não é simplesmente uma depressão. A gente tenta esclarecer os motivos dessa depressão no sentido das emoções, né? Então, talvez vai existir uma depressão que é por uma mágoa reprimida. Tem tudo isso. Sim. Talvez a depressão da pessoa é por uma raiva ou é por uma tristeza muito grande. E aí a gente atua especificamente naquela emoção. Tem isso, que interessante. Bem interessante. Que interessante, na verdade é bem amplo mesmo, né, o tratamento da acupuntura. Ele serve para depressão. Serve para depressão. Olha, pessoal, isso é uma novidade, né? É uma novidade para mim. Sim, é uma novidade. Acredito que para muitas pessoas. Porque isso que eu tô, assim, pra gente conversando, a gente esclarecer muita coisa, né, da acupuntura, que a gente ouve falar, mas as pessoas, assim, que não têm esse conhecimento ou não têm algum embasamento, passa despercebido. Sim. Né? E é uma coisa que é tão ampla. É muito ampla, porque... Ó, eu tô falando contigo, eu já vou lembrando de mais coisas, que maravilhoso. Por exemplo, em pacientes em tratamento oncológico, né, fazendo quimioterapia. A gente tem muitos estudos, né, científicos mostrando a eficácia da acupuntura para aliviar os sintomas pós-quimioterápicos. São fortíssimos, né? São. Aí tu trabalha para reduzir a náusea, para fortalecer a vitalidade daquela pessoa, a imunidade, né? Então ela age até nisso. Olha que interessante. Eu vi que você trouxe algumas coisas aqui para nos mostrar. O que é isso? Essa daqui, gente, é a moxa. A moxa? A moxa de Artemisia. O que é a moxa de Artemisia, pessoal? Ela é um bastão, tá, de ervas. A Artemisia, ela tem propriedades anti-inflamatórias, né? E os chineses, eles, pela observação que eles fizeram, né, dentro de todo o conceito da acupuntura, eles entendem que existe a interferência do frio no nosso corpo. Então, se existe uma situação que eu identifico que a pessoa está com uma deficiência energética no sentido de frio, eu aqueço o ponto através da moxa. Então eu pego e acendo, né, a moxa e vou no ponto, eu vou mostrar em mim mesmo, e aqueço, né, até o ponto do paciente sentir, opa, tô sentindo. E aí eu aqueço, né, e tiro isso por no máximo 5 minutinhos. Então, mobiliza essa energia que está deficiente, né? Então, no caso,
das mulheres com dificuldade de engravidar, né? Eu vou lá no abdômen da mulher, tem um ponto bem específico para isso, né? E aqueço esse ponto, que faz esse movimento energético ficar ativo ao ponto dela conseguir depois engravidar. Olha que interessante! Ah, se eu tivesse o conhecimento dessa técnica há mais tempo, né? Olha, tá. E assim, ó, por exemplo, você aquece o ponto específico onde a pessoa te indica, te leva a crer. Por exemplo, eu tenho dores no pescoço. Eu tenho dores no pescoço. A técnica a ser utilizada é esta da moxa ou ela é de agulhas? Eu vou precisar avaliar individualmente, né? Fazer o que a gente chama de anamnese, né? Que é toda essa conversa inicial antes de colocar agulhas ou fazer a técnica que for, né? Então eu vou fazer perguntas do tipo se essa dor tá ali há muito tempo. Eu vou também fazer a palpação local, ver se está frio, se está quente. Normalmente uma dor ali que não sai do lugar, né? Sim. A dor que caminha já é uma outra coisa, outra situação, mas a dor ali a gente diz que é uma estagnação de energia, então a gente coloca normalmente agulha, né? Mas é da avaliação individual de cada paciente. De cada paciente, varia de uma pessoa, sim, de uma pessoa para outra. Veridiana, se eu quiser procurar o seu trabalho, né? Onde eu a encontro? Ó, difícil profissional. Então, eu tenho atuado na clínica Espaço Bem Viver, aqui em Cunhaporã, e também em Maravilha, né, que é onde eu resido atualmente, então no espaço do Yoga Fit, lá em Maravilha. Sim, aqui em Cunhaporã, então é na clínica Espaço Bem Viver, com hora marcada. Sim. Tu atende quais os dias da semana? Eu atendo todos os dias da semana após as 5 da tarde. Todos os dias? Olha, gente, que maravilha, isso é uma bênção para nós, porque na verdade, com as pessoas tendo mais conhecimento ainda, a sua agenda vai ter mais horários agendados, porque às vezes, né, Veridiana, as pessoas não têm ideia do que é. E hoje, com a facilidade que tá a internet, né, mas não é a mesma coisa do que eu conversar com uma profissional. Recomendadíssima igual a você, diga-se de passagem. Porque quando eu falei isso, eu quero fazer uma reportagem sobre acupuntura. Seu nome veio, assim, recomendado por diversas pessoas da área. Então, eu quero lhe dizer, assim, que o seu trabalho está sendo visto com bons olhos e os resultados estão aparecendo, né? Muito obrigada. É, recomendada. Então, eu quero deixar, assim, para você as suas considerações finais, o teu Insta, o teu endereço eletrônico, para que as pessoas possam entrar em contato também, né, pessoalmente. Ah, legal. Então, eu vou, talvez, para finalizar, eu gostaria de demonstrar. Perfeito. Porque as pessoas podem utilizar alguns pontos para aliviar dor, e elas podem fazer através da acupressão, que é a própria pressão digital, né, no ponto. E aí, só para elas terem uma ideia, assim. Ah, pode fazer isso também? Pode, tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade? E tu quer fazer em mim isso? Tu quer fazer em você? Eu vou demonstrar a localização do ponto e para que serve, a pressão nesse local. Por favor. Então, na mão, entre o dedo polegar e o indicador, a gente vai fechar a nossa mão e vai ter a parte gordinha da mão aqui, né? Bem... assim, ó. E eu localizo esse ponto aqui, ó. Que é bem onde termina aqui esse Vzinho, né? E eu vou apertar esse local, tá? Eu posso ficar pressionando ele. Tem um nervinho aqui, não é? Isso. Simplesmente ficar pressionando por uns 3 minutinhos, num sentido assim circular,
e tu vai se sentindo, né, esse ponto e vai massageando ele. Pode fazer inspirações, né, respirar tranquilamente. E esse ponto vai fazer com que você tenha alívio de dor, tá? É um ponto muito utilizado para analgesia, para aliviar dor de cabeça, dor nas costas, dor no ombro, tá? Então, tu tá em casa, às vezes na falta do recurso do profissional, né, ou né, do que for, sim, pode estar massageando esse ponto. Ele dá, gente, ó. Ele causa uma sensação de alívio de dor. Ele causa uma sensação de alívio. Veridiana, tanto faz a mão que a gente faz essa pressão na direita ou na esquerda? Sim, tanto faz, porque os pontos da acupuntura eles são bilaterais, tanto num lado quanto no outro. Muito bem, então vamos lembrar de fazer, isso é para dores. Dores, sim, pode fazer até nos dois, então, até melhor. Fazendo dos dois, né? Mas dá uma, né? Sim, e outro ponto que tá assim, super, talvez em alta, no sentido da ansiedade, né? E a gente tá numa questão assim de muitas pessoas com ansiedade, a gente vai traçar uma linha reta na altura dos mamilos, né? E bem no meio do peito, com um dedo, 2 dedos, a gente vai massagear essa região bem central aqui no osso. E enquanto a gente faz essa massagem, a gente vai respirando e vai se acalmando, porque ele é um ponto bem calmante. Olha, né? Gente, que dicas importantes, interessantes. E às vezes até instintivo, não é? Quando a gente está muito ansiosa, a gente até põe a mão no peito. Põe a mão no peito, passa a mão no peito, né? Ai, porque tem alguma coisa aqui. Então massageia essa região e que vai dar uma tranquilizada. Olha, muito obrigada. Muito obrigada, Veridiana. Imagina. Por ter vindo ao nosso programa, ter conversado um pouco sobre acupuntura, que as pessoas vão buscar mais esse conhecimento, tenho certeza que sim, e o seu trabalho também. Obrigada. Muito obrigada pela entrevista. As portas da Top TV estão sempre abertas para que você venha esclarecer outras dúvidas. Olha, eu tenho alguma novidade, eu tenho alguma informação, você sempre será bem-vinda e nós estaremos sempre à disposição no Conta Pra Nós. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez, eu só vou deixar rapidinho meu telefone. Sim, à vontade. 49 98883 4622. O Insta é Veridiana Zordan e pode me procurar na página também do Bem Viver e do Espaço Yoga Fit. Muito obrigada. Este foi o Conta Pra Nós de hoje. Tenham todas uma ótima semana. Vejo vocês daqui uns dias. Mas dá uma, né? Sim. Uma estirada aqui, né? Vocês estão fazendo? Já estão fazendo. Já estão fazendo, mas é instintivo, né? Ele era um senhorzinho muito de boa, falava manso, nem pra xingar, sabia? Ele te ferrava na matemática, mas ele era Não, ele ferrava na matemática, na química, né? Tu olhava pra ele, tinha uma cara de bonzinho, ele era um terror. E ele realmente pegou aqui, mas ele me deu uma apertada, sabe, assim, que eu senti, mas não sabia pra que servia, né? Funcionava pra mim. Mas eu não sabia pra que servia. Ele é aliviador. Ele alivia a dor. Mas você me falou um negócio muito interessante sobre ansiedade, depressão, acupuntura.